Meu Deus, eu sinto que as pregações já não me tocam mais como antes. Que o Espírito Santo já não fala ao meu coração. Você sabe por que as pregações já não te tocam como antes? Porque você não quer obedecer a Deus. Porque você não se entrega a Ele por completo. Porque você depende de sentimentos para adorar a Deus. Amigos, os sentimentos são enganadores. Eles às vezes nos dizem que está tudo bem, quando de facto está tudo mal. E por vezes nos dizem que está tudo mal, quando de facto está tudo bem. Nós precisamos aprender que a nossa fé não pode depender de sentimentos. Você não pode permitir que os sentimentos determinem a tua adoração a Deus. A nossa fé deve ser independente dos sentimentos, porque os sentimentos são traiçoeiros, amigo. Eu gosto de uma escritora muito conhecida, Ellen White, e no livro Primeiros Escritos, ela diz o seguinte, na página 72: sentimento não é fé. Ambos são coisas totalmente distintas. Toca a nós exercitar a fé, mas o sentimento de paz, gozo e as bênçãos que o acompanham, somente Deus pode dar. Amigo, nós precisamos perceber que a fé, ela não depende de sentimento nenhum. Eu não preciso de sentimento para adorar a Deus. Eu preciso de adorar a Deus porque de fato eu devo adorar a Deus. Porque a sua palavra diz que eu devo adorar a Deus. Porque é a vontade de Deus lhe adorar. Não espere sentir para adorar a Deus. Adore a Deus antes de sentir. Como essa frase que eu citei há pouco diz, os sentimentos, eles muitas das vezes virão após nós exercer a fé. Porque na verdade os sentimentos são fruto do Espírito Santo, o sentimento de paz, o sentimento de alegria, o sentimento de gozo. Esses todos os sentimentos, eles vêm não antes da fé. Eles vêm depois, eles são frutos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que impõe no teu coração. Então nós precisamos aprender a compreender que de fato a nossa adoração, ela deve ser algo real. Algo que não espera sentir. Não espere apenas sentir por um momento e depois para buscar a Deus e depois não sentir mais. Porque os sentimentos, eles nos traem, eles são enganadores, como eu disse no princípio. Romanos 12, verso 1 a 2 diz: apresentai os vossos corpos como um sacrifício vivo, pois esse é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Sabe, Paulo está a dizer que a nossa adoração, ela não deve ser emocional, ela deve ser racional. Nós precisamos usar a razão, nós precisamos saber por que eu estou a adorar a Deus. Nós precisamos adorar a Deus convictos, com certeza, daquilo que estamos fazendo. E não apenas por um momento de emoção, um momento enganador. Muitas vezes as emoções, elas podem até nos levar a tomar decisões precipitadas em muitos momentos, que depois chegamos a nos arrepender. Nós precisamos aprender que não podemos deixar com que os sentimentos nos dominem. A nossa adoração não é emocional, a nossa adoração ela é racional, porque o que é emocional é enganador, mas o que é racional, de fato, ele sabe por que está fazendo. E ele tem uma decisão certa daquilo que está fazendo. A nossa adoração, ela baseia-se em evidências. Ela baseia-se naquilo que eu conheço, naquilo que eu sei. E se você buscar a Deus de fato de uma forma racional, você perceberá que Deus poderá fazer muita coisa na tua vida. Deus poderá operar muitos milagres na tua vida. Se você exercer uma fé racional, você poderá compreender por que algumas coisas acontecem como acontecem de fato. Não espere se sentir bem para buscar a Deus. Busque a Deus porque de fato a sua palavra ordena. Não espere os sentimentos determinarem a tua adoração, porque eles muitas das vezes vão dizer que você não está bem, para você não buscar a Deus. Se você depender sempre de sentimentos, talvez você nunca busque a Deus. Olha a história de Lázaro. Jesus disse: Lázaro, saia. Lázaro não saiu porque ele sentiu. Lázaro saiu porque era a palavra de Deus, era a ordem de Deus. E quando Deus fala, nós precisamos obedecer, porque sempre será o melhor para você. Quando Jesus disse para Lázaro sair, Lázaro estava morto e os mortos não têm sentimentos, amigo. Mas Lázaro saiu porque ele sabia quem devia obedecer. E quando Deus fala, nós não dependemos de sentimentos para o obedecer. Porque muitas das vezes, quando Deus falar, os sentimentos vão dizer que não é isso que deve ser feito. Mas quando a palavra de Deus é evidente, você vai perceber, você vai obedecer. Não porque você sentiu-se que deve ser, mas porque de fato a palavra de Deus ordenou, porque de fato a palavra de Deus orientou.
Muitas das vezes o nosso culto tem sido emocional. Nós queremos chegar na igreja, ouvir a palavra de Deus e ser tocado por uma pregação. Mas muitas das vezes Deus não vai falar contigo por meio de uma pregação. Se você não tem tempo para Ele na tua casa, se você não tem tempo para ouvir a voz dEle diariamente, se você não tem tempo de ouvir a voz dEle quando você acorda, ao longo do teu dia, muitas das vezes Ele vai falar ao longo do teu dia. E se você não está disposto a deixar Ele falar ao teu coração ao longo do teu dia, vai ser muito complicado, amigo, vai ser muito difícil Deus falar contigo. Aprenda a ouvir a voz de Deus pela sua palavra. Não ouça a voz de Deus pelos sentimentos, muitas das vezes. Deus até pode usar muitas das vezes sentimentos, mas aprenda a ouvir a voz de Deus pela palavra, pela Bíblia. Como Lázaro, que ressuscitou porque Deus falou, porque ouviu a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus pela palavra, pela Bíblia, e não pelos sentimentos, porque eles são enganadores. Os sentimentos são traiçoeiros. Eles por vezes podem até nos afastar de Deus. Então entenda que a base é a palavra de Deus. Busque a Deus, deixe Deus te tocar, deixe Deus falar contigo, porque Ele quer falar contigo, Ele quer fazer de você um vencedor, Ele quer operar milagres na tua vida, Ele quer fazer muito mais do que você pode imaginar. Mas Ele não vai fazer se você apenas esperar um momento de pregação para sentir-se tocado, se você apenas esperar um momento de pregação para talvez se sentir que Ele falou contigo, se você não está disposto a ouvir a voz dEle na sua palavra, se você não está disposto a buscar Ele diariamente, todas as manhãs, todos os dias, se você não está disposto a deixar Ele falar. Então aprenda, amigo, sentimentos são enganadores. Não vincule a tua experiência pessoal, espiritual com sentimentos. Vincule a tua experiência espiritual com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Siga a nossa página no Facebook, Cristão Abnegado. Temos alguns conteúdos que temos partilhado de 2 em 2 dias. Também siga o nosso canal no YouTube, Cristão Abnegado. Que Deus te abençoe grandemente. E lembre sempre disso, sentimentos são enganadores. Sentimentos muitas das vezes nos afastam de Deus. Então, confie em Deus. Deixe Deus falar no teu coração. Não por meio dos sentimentos, mas por meio da sua palavra. Que Deus te abençoe. Eu espero ver você na próxima sexta-feira.